Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Fabrício. Tudo bom, meu amigo? Lindona também entrou. Boa noite. Vamos lá. Vamos ver se a Débora entrou. Esperar um pouquinho. Boa noite a todos. Vamos fazer um trabalho bem bacana hoje da comissão. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Vai ser bem gratificante. Um trabalho desenvolvido pela Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB-MG. E nós contamos com você. Teremos uma aula bem bacana da Débora, especialista em relação à identidade visual, em relação a redes sociais. Boa noite, presidente. Te agradeço a oportunidade de estar aqui presente, representando a nossa comissão, com tanto amor, com tanto carinho. Boa noite a todos. Boa noite a minha irmã Silma, advogada, recém-formada, está conosco também nessa caminhada. Michele Gino, a nossa diretora. Vamos que vamos. Vou chamar a Débora, vamos ver se ela já está por aqui. Vamos ver. Thay, Luiz, bem-vindos. Vamos lá. Vamos ver se a Débora vai entrar. Vamos ver. Já fiz o convite. Débora, boa noite, Olá. querida. Tudo bem? Boa noite. Que prazer estar com você? você. Tudo ótimo também, graças a Deus. Me Te conta da agradeço. iluminação. Tá que eu acho que tá boa. muito forte, né? Assim, agora melhorou. Melhorou mais. Melhorou sim. Tá bem legal. E te agradeço, Débora, por ter aceitado o convite da nossa comissão. Nós ficamos muito envaidecidos. Uma pessoa de um renome tão grande em relação às redes sociais, uma influenciadora. E para nós é motivo de muita alegria, de muita satisfação em tê-la conosco essa noite. Pessoal, eu vou... Agradeço a você, agradeço a Sara. E tenho certeza que vai ter muita informação aqui bem importante que vai ajudar vocês a se divulgarem, independente de qual área vocês são, né? Que eu falei que quem não é da área jurídica também vai aprender bastante coisa hoje. Ótimo. Muito bom. Pessoal, eu vou fazer uma introdução rápida sobre a Débora, que claro que dispensa de apresentações e comentários, mas a Débora, pessoal, ela é teóloga, empresária, influenciadora. A Débora fez até o 5º período de Direito, quase foi nossa colega, mas o fascínio em relação às redes sociais fez com que ela tomasse outros caminhos. E isso nos deixou muito felizes em saber o tanto que ela conhece do assunto. Então, eu vou passar a palavra para a Débora, sem mais delongas. Sabemos que são muitas informações, sabemos o quanto as pessoas estão ansiosas para receber informações acerca desta live. E, Débora, fala um pouquinho de você, como você se tornou influenciadora, o que te levou a gostar tanto das redes sociais. Com você, querida. Primeiro, eu queria pedir para vocês, para enviar, vocês estão vendo aí, ó, começando ensinando sobre a rede social. Eu conversei com o Silvio sobre isso, né? E o algoritmo está passando por uma atualização, um tipo de configuração. Então, o alcance está menor nas últimas semanas. Então, vocês estão vendo uma setinha, um aviãozinho aí embaixo? Envie para as pessoas que você sabe que podem se interessar por esse tema, que você vai ajudar bastante a divulgar a live. Lembre sempre, tudo que vocês forem fazer, compartilhar com as pessoas para o algoritmo funcionar a favor de vocês. Mas começando do início, me apresentando para vocês, meu nome é Débora Evelyn, eu tenho 30 anos. Tem gente que não acredita, mas eu tenho 30 anos. Tem gente que tá achando que eu tenho 22 ainda. E eu construí carreira com a estética. Então, assim, é a coisa mais maluca, né? Fiz até o 5º período de Direito. Me formei em Teologia, mas foi durante a faculdade que eu comecei a empreender na estética, né? Aquela coisa de você faz uma amiga e aquilo começa a te dar uma fonte de renda. E por ser muito empreendedora, eu já utilizava o Instagram para me divulgar 6 anos atrás.
Eu vou fazer quase 7 anos já de redes sociais. E naquela época existia um preconceito muito grande de você ficar fazendo selfie, ficar se promovendo na internet. A mentalidade ainda não era de que isso era um negócio. Então, vieram muitos desafios, né? Mas graças a Deus, eu prosperei muito na área da estética, obtive muitos resultados. Então, já mais ou menos há 4 anos eu venho estudando marketing só para divulgar o meu trabalho. E aí eu conquistei uma franquia de cosméticos há 2 anos. E quando eu parei para observar, as empresas em volta estavam me notando e querendo saber o que essa menina está fazendo para conseguir, né? Eu consegui maquiar artistas, enfim. Por causa do Instagram e da divulgação das minhas redes sociais, eu fui a lugares que talvez eu não teria tido oportunidade. Porque aqui no Instagram é uma vitrine tão grande que aquele parente lá que não te vê há muitos anos, de repente ele viu. E aí ele já te indica que o boca a boca funciona de uma forma incrível. E foi nesse cenário que eu acabei crescendo. E no ano passado eu decidi que eu ia compartilhar com as pessoas e com as empresas e com os autônomos essa fórmula, né? Que eu não acredito em um segredo, mas os processos que eu aprendi nesses 4 anos de marketing que me fizeram ter resultados. Então, hoje eu criei a consultoria de identidade visual para empresas, também sou visagista, colorimetrista, consultora de imagem. E hoje eu ajudo as pessoas, né, independente da área que estão, a terem os resultados que eu obtive com a internet. Muito bacana, viu, Débora? Parabéns. Realmente nos fascina, né, esse mundo das redes sociais hoje em dia. E nós percebemos que, em razão da pandemia que nos fora acometido, acabou que todo mundo se envolveu nas redes sociais, né? Então, acaba que, independentemente da profissão, independentemente da situação em que nós estamos envoltos hoje, acaba que a rede social nos capturou, né? Então, eu queria que você, inicialmente, dissesse para as pessoas uma dúvida que até eu mesmo tenho, acerca da rede social Instagram, né, que vai ser a nossa base hoje de reflexão nessa noite. O que é interessante acerca de 2 perfis? Por quê, Débora? Eu tenho um perfil profissional e um perfil pessoal. É vantajoso manter esses 2 perfis? É interessante a pessoa ter apenas um perfil e, neste perfil, ele lançar tudo em relação à sua profissão, em relação à sua vida pessoal? Como é que funciona isso, Débora? Primeiro, lembrando que muitos temas que a gente vai falar aqui, eu já tenho posts lá no meu perfil, então vocês conseguem ter isso mais detalhado. Mas para resumir para vocês, quando você tem 2 perfis, você está dividindo a audiência. Então depende do seu objetivo com o Instagram. Se você tem um perfil que é só para o seu trabalho e é uma coisa que você não tem objetivo de postar nada pessoal, assim, você fala, não, no meu pessoal eu posto 2 fotos, não tenho o hábito de utilizar de forma pessoal. Eu tenho lá, mas um fica desativado, o outro fica... É a realidade da maioria das pessoas. Geralmente elas alimentam um e deixam o outro às moscas. O que está acontecendo? Você não está falando para ninguém, porque você está dividindo a sua audiência. Aquele parente vai te seguir no profissional e acaba que quando você vai produzir conteúdo, você não produz sobre a sua área. Você faz o quê? Um momento em família. Então, o que eu aconselho? Se você não tem nenhuma necessidade de ficar postando coisas íntimas, ou não é uma pessoa, por exemplo, que mora fora do Brasil, né? Às vezes usa o Instagram para compartilhar momentos com quem está longe. Se você não tem essa necessidade, utiliza um perfil só. Porque hoje o Instagram, ele dá a facilidade da gente, com a ferramenta Melhores Amigos, a você utilizar o feed de forma profissional, os stories de forma profissional. E lá dentro dos stories tem uma bolinha verde que você seleciona uma lista só para pessoas exclusivas assistirem. Então você consegue divulgar o seu trabalho no feed e ter para os seus familiares aquele conteúdo exclusivo. Às vezes uma coisa que você comeu, um restaurante que você foi, que você quer postar só para os seus amigos. Assim você junta os 2 perfis em um. Mas naquela situação da pessoa que tem necessidade, sim, de compartilhar coisas mais íntimas. Ah, não, Débora, eu gosto. Eu gosto de postar um vídeo dos meus filhos. Tem coisas que eu não quero misturar com o trabalho. Tudo bem você ter 2 perfis, desde que você se lembre que você tem que passar mais tempo criando conteúdo no profissional. Interessante, muito bom. Ô, Débora, só aproveitando o ensejo, nós temos uma pergunta da nossa presidente da comissão, a Carmélia. Ela está fazendo a seguinte pergunta. Débora, quanto tempo do seu dia você passa trabalhando com as redes sociais? Porque, assim, a gente não sabe o quanto canalizar de energia, né? Porque a pessoa, às vezes, pode pensar, né, Débora?
A rede social é apenas um divertimento, mas hoje em dia não, é uma coisa profissional mesmo e engajada em relação a tudo que é para ser divulgado nessa nova plataforma, não é isso? Isso, recebi essa pergunta esses dias, né? Eu faço consultoria grátis ali na caixinha, frequentemente para ajudar as pessoas que não podem ainda passar por uma consultoria mais fechada comigo. E o que que eu falo para as pessoas? Depende do que você considera esse tempo. Tempo que você está produzindo conteúdo, que você está comunicando algo para sua audiência, né? Que são seus seguidores. O tempo que você está ali produzindo stories, criando um texto para o feed, é um tempo, ou então consumindo um conteúdo da sua área, que você está seguindo pessoas da sua área, que é uma forma de aprendizado também o Instagram, né? Ele já funciona como uma plataforma de ensino. O tempo que você está utilizando para isso é diferente do tempo do entretenimento. Então, pode ser que você só use 20 minutos do seu dia para trabalho e fique 3 horas consumindo memes, né? As pessoas no geral. Vendo aquele humorista engraçado ou assistindo coisas, por exemplo, a live de um sertanejo. Então, ele tem a impressão de que ele fica o dia inteirinho na rede social. Mas, na verdade, o tempo de qualidade, que foi o tempo em que ele criou o conteúdo, foi só 20 minutos. Exatamente, Ah, foi ele que entendi. pensou. Ô, Débora, e uma outra coisa que eu percebo, eu falo por experiência própria, por exemplo, você posta uma foto na sua rede social e você tem cerca de 5.000 seguidores, por exemplo. Quantas pessoas, de forma efetiva, Débora, aquela foto pode alcançar? Por que que eu te pergunto isso? Porque não raras vezes eu percebo que existem algumas fotos que têm, vamos supor, que não dá nem 10% do número de seguidores que a pessoa tem. Não chega a 100, 200, e olhe lá. Então, é muito estranho essa dinâmica utilizada pela plataforma, porque, às vezes, a pessoa cria aquela certa expectativa de repente, ter, vou postar uma foto aqui, vão ter lá 10, 1.000, 200, não sei, não se sabe o quanto. Então, como que funciona isso? Você poderia nos informar e nos orientar para saber e outra coisa, se tem alguma coisa que a gente possa fazer para que essa foto tenha mais curtidas. Sim, primeiro exemplo prático é a quantidade de pessoas na live, né? Eu tenho aí quase 50 mil seguidores, junto com os seus seguidores, né? Teria uma quantidade significativa de pessoas na live, mas o algoritmo, ele não está muito interessado em entregar para as pessoas 100% do conteúdo. Porque ele, como empresa, o Instagram é uma empresa privada. Então, a gente tem que lembrar que ele nos incentiva a pagar publicidade, né? A patrocinar os posts. Então, hoje, o feed, ele conta com 7% apenas da entrega. E 7% dos seus amigos, dos seus seguidores, apenas recebem as fotos que você posta no feed. Os stories variam um pouquinho, depende de como a sua audiência se comporta. Como o algoritmo, né, um robozinho, ele percebe se aquelas pessoas... Por exemplo, você posta no stories, o pessoal fica sempre calado, o algoritmo entende que você não produz um conteúdo que tem muita conexão com as pessoas. Agora, aqueles stories que todo mundo responde muito, ele vai aumentando o alcance desse post. Aham. Opa. A tela ficou cinza. Pois é, engraçado. Pronto, voltei. Então, só para recapitular. Tudo que você posta, você pode estar lá dedicado um texto bacana, uma imagem super legal, né? Deu tudo de si lá. Só 7% das pessoas que te seguem vão receber. E os stories um pouquinho mais. Pode chegar a 10%, pode subir um pouquinho mais, dependendo de como o seu público reage. Então, quanto mais comentários... Lembrando que o algoritmo ele vai calcular as primeiras 24 horas. Então, se nas primeiras 24 horas seus amigos ou seus seguidores foram lá e comentaram, você comentou de volta, lembrando que o seu comentário também conta como um comentário, você curtiu aquilo ali de forma rápida, ele entrega para uma porcentagem maior. Então, 7% é você fazendo nada. Muitas pessoas interagiram na primeira hora, aquela foto não é que ela viraliza, ela engaja melhor que as outras. Então, o algoritmo vai entendendo qual o conteúdo que você posta que é relevante entregar para mais pessoas. Então, ele funciona assim. E para você melhorar isso, patrocinando a foto e pagando. Já que é uma empresa privada, ele te incentiva a pagar, diminuindo o seu alcance. Pois é, e em relação a essa forma de pagamento, Débora, como funciona isso? A publicação patrocinada, isso efetivamente tem um significado grande para as pessoas que fazem a postagem? O valor em relação a esse patrocínio, como é que funciona?
Lembrando que a gente vai ensinar ainda aí o pessoal da área jurídica a se divulgar, né? Que é o que muita gente quer aprender hoje. Olha, hoje surgiu já no mercado um profissional especializado nisso, que é o gestor de tráfego, né? Que para mim, o estrategista e o gestor de tráfego são os profissionais mais importantes hoje numa empresa, e as empresas estão descobrindo isso ainda. Porque o que é um gestor de tráfego? É a pessoa que vai fazer essas publicidades direcionadas, utilizando não só o Instagram, mas o Facebook e o Google. Então, o que seria a forma mais comum aqui de explicar para vocês? Quando você publica e patrocina uma publicação, é como se você estivesse colocando só o seu cliente numa fileira e estivesse entregando conteúdo só para quem quer comprar. Então, o patrocínio nada mais é do que uma seleção dos seus melhores, da sua melhor audiência. E claro que você tem que selecionar da forma correta. Vai ter uma opção ali perguntando a faixa etária da pessoa que você quer alcançar, quanto você quer gastar de dinheiro. E antes o mínimo era R$2 por dia, agora o mínimo é R$6 por dia. E aí ele vai te mostrar que se você investir R$6, qual o alcance que aquela publicação vai ter. Qual o público-alvo que você quer atingir. Então você pode colocar lá, por exemplo, da área jurídica, você pode colocar advogados, OAB, e a gente vai explicar aí o tipo de conteúdo, né, que a gente pode tratar aqui. Mas o interessante é que, por exemplo, uma mulher que está fazendo publicidade de um salão de belezas, ela não pode marcar o público masculino se não é a prioridade dela. Senão ela está gastando um patrocínio numa coisa desnecessária. A mesma coisa um advogado talvez colocar uma coisa de medicina. Então, o importante é que você selecione o seu público-alvo e a publicidade funciona por quê, né? O impulsionamento. Porque é como se você estivesse vendendo alguma coisa. E aí você liga só para quem quer comprar de você. Então você não perde aquele tempo publicando para todo mundo e esperando a pessoa vir até você. Você vai diretamente. Ótimo, muito legal. Ô, Débora, então, é claro, né, que eu tô entendi. Eu estou percebendo aqui que várias pessoas que não são da área jurídica, né, estão fazendo parte da nossa live, nos dando essa oportunidade, sobretudo querendo aprender com você, que é tão conhecedora do assunto, né? Mas em relação, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado aqui, em relação à área jurídica, como que se poderia fazer um engajamento voltado para nós, advogados? Por quê? Porque o Código de Ética e Disciplina da OAB, o novo Código de Ética, mais precisamente o de 2015, ele veda uma série de situações em relação à advocacia, por causa da publicidade. Porque no nosso caso, de uma forma bem específica, a publicidade ela tem que ser de uma forma informativa, no sentido de ser um conteúdo jurídico, e também de forma discreta e sóbria. A gente não pode fazer aquelas... Venha nos contratar, ligue para mim, etc, etc. O advogado tem essa permissão bem reduzida na rede social, né? Então, acho que seria bem interessante você poder colocar para a gente como funcionaria isso no nosso caso, mas depois você pode abrir o leque para as outras profissões também. Pode ficar à vontade. Isso que eu vou falar serve para todas as áreas, mas é bem importante, sim, para a área jurídica e para aquelas áreas da medicina em que não é possível fazer certo tipo de divulgação. Lembrando que o biomédico também não tem tanta liberdade, o dentista muitas vezes não pode publicar todo tipo de conteúdo. Mas o advogado especificamente, é importante a gente construir uma linha de raciocínio a respeito do Instagram e conteúdos. Quando a gente faz faculdade, primeiro a gente não aprendeu a se divulgar. Né? A faculdade ela não é numa época das redes sociais. Então, por mais que você tenha uma matéria de marketing de forma aleatória, isso tudo que está acontecendo é muito novo. Então, é normal um advogado ficar um pouco perdido do que ele pode e aquilo que ele não pode fazer. Então, não é né? A pessoa pode ficar mal, não sei o que fazer, tudo bem, tem muita gente nesse barco. O que é importante você entender? Antigamente, né, até poucos anos atrás, a gente aprendeu que para alguém ter uma informação do nosso trabalho, ela tinha que pagar por uma hora com a gente, ir lá para o nosso escritório ou para a nossa consulta, e aí que ela ia descobrir se a gente é bom no trabalho ou não. A rede social permitiu ao profissional mostrar o seu conhecimento, de forma, né, passar aqui conteúdo de forma meramente informativa, e isso gerar autoridade, que já é uma divulgação natural. A pessoa não precisa se vender aqui. Então, por exemplo, de forma prática, a gente tem muitos acontecimentos aí na mídia, envolvendo artistas, envolvendo políticos, que o advogado, muitas vezes, é que tem o conhecimento das implicações daquilo ali no cotidiano do cidadão. Do direito, que né? vai dizer para
para o cidadão o que é direito dele, aquilo que não é, aquilo que é Isso. mito, aquilo que parece, né, uma coisa e é outra. Se ele utiliza a Entendi. rede social dele para ser essa fonte segura de informação, ele não precisa dizer, olha, gente, eu sou advogado, me contratem. Porque, naturalmente, quando você for buscar algum dia algum tipo de serviço na área jurídica, você vai recorrer àquela pessoa que te passa autoridade, que passa conhecimento. Então, hoje é importante vocês entenderem, produzir conteúdo gratuito é a melhor forma de se conectar com seu cliente. Porque você está, de certa forma, o servindo em algo que é útil, você não está perdendo dinheiro. As pessoas têm muito medo de produzir conteúdo gratuito, né? É o que eu faço É, muito aqui no Instagram e algumas pessoas me perguntam, mas aí você já entregou seu conteúdo todo? Não. Existem duas coisas diferentes. Uma é você explicar o que, a outra é você fazer o como. O como vai ser no serviço, quando a pessoa te contratar como advogado, que é o que eu faço na consultoria. O como, justa, que é você aplicar aquele conhecimento, né, no caso aí de uma lei específica para o caso, o que tem de recurso ou não para aquela situação, só o profissional sabe. Agora, o que é apontar o erro, apontar a solução, isso aí você pode fazer de forma gratuita na internet. Então, o que eu aconselho em relação ao conteúdo para todo mundo, mas especificamente para a jurídica? Crie posts com imagens bonitas, chamativas. É importante a gente definir uma identidade visual que passe autoridade. E um post com conteúdo não economiza. Mostra para as pessoas aquilo que você sabe, principalmente se for da sua área de especialização. Isso vai fazer com que as pessoas tenham... Pensa, se você estiver precisando de um advogado. Quem que você vai recorrer? Você vai jogar no Google e contratar uma pessoa que você nunca viu na vida, ou você vai até aquela pessoa que está diariamente ou semanalmente trazendo sempre um conhecimento que é muito útil para você? é, Então, essa é a melhor forma de divulgação de todas as áreas, mas principalmente para um advogado. entendi. Muito legal. Ô, Débora, na nossa conversa, no decorrer dessas semanas, na preparação da live, eu lembro que você tocou num assunto que eu fiquei bem intrigado, até porque em razão de não conhecer mesmo como é que funciona a plataforma, né? O que eu queria saber, né, e não só eu, como eu vejo que é dúvida de vários colegas meus, como funciona esse tão famoso algoritmo? No sentido de repente, entregar as coisas para as pessoas. Eu lembro muito bem que você colocou para mim que o Instagram estava passando por uma certa redefinição, que a plataforma não estava boa no momento para fazer, como se diz, uma live ou publicações. Como é que seria isso? Então, o algoritmo, ele é um robozinho que ele analisa interações, tá? Então, por exemplo, hoje quando você faz uma publicação, aquela pessoa que curtiu, ou que fez um comentário, ou que respondeu um story seu, o algoritmo já mapeou e falou, interessante, a próxima vez que o Silvio postar, eu vou mandar para aquela pessoa novamente, porque ela gostou daquele post. Então, ele vai Aham. mapeando interações, tá? Então, quando você abre o seu stories lá na listinha, não é quem fuçou mais ou quem fuçou menos. São as pessoas que Ah, têm costume de interagir com você. Elas vão receber o seu stories muitas vezes e as que nunca interagiram com você, seu stories vai ser uma última opção. Então, quanto mais você responde as pessoas e quanto mais você interage no que você assiste das pessoas, mais ele gera conexão. Então, quando você postar um conteúdo, ah, aquela pessoa que algum dia curtiu ou comentou, vai receber seu conteúdo. Por isso é tão importante ser ativo nas redes sociais de quem você segue também, tá? A bacana. outra pergunta foi sobre a live, né? E essa Isso. entrega que diminuiu dos stories. Então, se você está me assistindo aí, você deve ter percebido que os seus stories caiu muitas visualizações. E não existe uma nota oficial até agora que eu saiba, né? O Instagram ele não conta muito antes que algum recurso novo seja lançado. Mas o que a gente entende? A plataforma ela passa sempre por ajustes, tá? E quando ela tá para lançar uma ferramenta nova, naturalmente, de novo, da mesma forma como a que a gente patrocina, ela dá uma incentivada maior, né? Um incentivo maior para que a gente utilize a ferramenta. Então, por exemplo, durante a quarentena, vocês viram aí a ferramenta Agradecer. Durante a quarentena, vocês viram a ferramenta que impulsiona empresas, a ferramenta de profissionais da saúde, e surgiram diversas ferramentas aí durante a quarentena. E sempre antes de uma ferramenta nova aparecer, o engajamento é reduzido. Por quê? Porque a plataforma quer que você utilize. Se você acha que seu engajamento está no topo,
para que você precisa utilizar uma ferramenta nova que o Instagram lança? Tá? Então, nas Verdade. últimas 2 semanas, principalmente, o algoritmo tem passado por algum tipo de atualização e o engajamento caiu muito. Por isso eu estava falando com vocês que não é só para lives, tá, gente? É para stories, para feed, tá bem lento mesmo o engajamento. Claro que a gente tem formas aí, né, de divulgação, de tentar driblar isso, mas faz parte né, do sistema. E É. aí, provavelmente, para os próximos dias ou semanas aí, tem alguma ferramenta que ele vai querer lançar e a gente, com engajamento péssimo, vai querer utilizar para melhorar. E quando ele lançou essas ferramentas na quarentena, as visualizações chegaram a 5 vezes mais. Então, é um Nossa, incentivo bem grande. bem grande, bem Geralmente tem grande. a ver com isso. Ô, Débora, olha só, tem a pergunta aqui da Márcia Florencio Makeup, dizendo que lá nos Estados Unidos, né, os advogados têm essa liberdade de fazer postagem, publicidade em outdoor, de uma forma bem liberal, na verdade. E que o que conosco aqui é totalmente o contrário, né? O Código de Ética e Disciplina nos engessa bastante e nos coíbe de fazer uma publicidade de forma mais liberal e de uma forma mais sem tantas regras, né? No Instagram, em relação ao advogado, o que você poderia nos dar de dica para que nós pudéssemos fazer uma publicidade voltada especificamente e de uma forma informativa e com conteúdo jurídico? Porque você falou que tem que fazer uma coisa bacana e tudo mais, mas eu falo assim, para o advogado, o que você sugere e o que você nos indica fazer nesse tipo de situação? Eu sugiro que vocês peguem elementos do dia a dia que sejam comuns, comum à maioria de um grupo de pessoas. Deixa eu reformar. Eu sugiro que vocês peguem algum elemento que seja comum a uma maioria de pessoas. Então, por exemplo, tá? Juros. Vamos que com isso da quarentena, muitas pessoas vão atrasar conta, né? Muito É, contrato aí vai ter problemas nesse momento. E o banco também, né? Quem está aí devendo o banco sabe que o banco não pode colocar juros abusivos, tem até que reduzir um pouquinho para facilitar para o pessoal. Quem que tem essa informação é o advogado. Claro que alguns vão ter uma área mais específica, mas num momento de pandemia e de crise, em todas as áreas de advocacia vai ter alguma coisa para ser dita. Então, aquele entendi. advogado que trouxer, lembrando que ele vai só fazer o quê e não o como, né? Ele não perdeu ainda a chance de fechar aquilo ali para o serviço dele. Então, ele não tem que ter medo de trazer informação. Aquele advogado que trouxer na rede social dele aquela solução que alcance o máximo de pessoas, além dele ter mais engajamento, ele tem uma chance de transformar esses seguidores em clientes potencialmente. Porque ele solucionou um problema que as pessoas precisam. É o que eu faço aqui nas redes sociais, né? Eu não preciso dizer, oi, me contratem para consultoria de redes sociais. Eu não tenho que dizer isso. Eu ajudo o máximo de pessoas. Eu sei que as pessoas precisam aproveitar essa plataforma e eu sei que nem todo mundo pode pagar por isso. Agora, tem Verdade. pessoas que querem aprender o como e falam, Débora, eu quero aprender com você no dia a dia. E aí vão para um outro tipo de serviço. Então, a melhor forma de ter engajamento na área jurídica nesse momento é pegar esses temas que durante a pandemia são preocupantes para as pessoas, que trazem realmente uma ansiedade nas pessoas e trazer aí uma É, informação que solucione isso, de alguma forma. ótimo. Ô, Débora, uma outra pergunta que eu achei bem interessante, saindo até um pouquinho do que a gente havia conversado, mas é uma dúvida bem generalizada. Como é que funciona? Eu queria que você desse apenas só de uma forma bem superficial, colocasse para a gente acerca do YouTube, sabe? Porque, olha a pergunta, e o YouTube ainda hoje é uma ferramenta adequada para marketing, e principalmente para marketing jurídico, é da nossa presidente, da Carmélia. Porque a gente percebe justamente isso, que são várias redes sociais, né, Débora? A gente tem que canalizar apenas em uma, a gente pode, de repente, vislumbrar, fazer a divulgação em várias. Como é que funciona isso? O ideal é que a gente esteja em mais de uma plataforma, né? Porque o público se comporta diferente em cada plataforma. E cada rede social tem o seu algoritmo. Então, as pessoas acham que, por exemplo, o Facebook morreu. E o Facebook, gente, é um potencial gigante. Inclusive, o Facebook e o Instagram, né? Eles estão juntos aí. E o YouTube, o que acontece? Claro que tem alguns profissionais que saberiam dizer melhor do que eu a respeito disso. Mas, por exemplo, quando você cria
alguns tipos de conteúdo, por exemplo, aqui no Instagram, tá? Você fez aqui um stories, alguma coisa. Não é a mesma coisa de você ter esse conteúdo registrado num site ou em um vídeo, num local que vai te dar uma certa patente daquele conteúdo. Então, quando você produz conteúdo no YouTube, você tem direitos autorais sobre aquilo ali e serve como um conteúdo informativo mesmo. É a mesma coisa quando você tem um blog ou você tem um tipo de site em que você tem o seu conteúdo todo salvo naquele lugar. Então, pessoas que são da área do ensino ou que querem deixar um conteúdo de qualidade, seria muito interessante estar no YouTube, para que fique registrado esse conhecimento, porque é dele, sabe? Aquilo ali cabe direitos autorais. Tanto que no YouTube, se você reproduz muito tempo num vídeo a música de um artista, o YouTube te notifica. Você não pode você não pode E cobra os monetizar direitos um vídeo com a autorais. música. Isso. E a mesma coisa com o seu conteúdo. Você está resguardado, Entendi. de certa forma, né? De certa forma, quando você produz nessas plataformas. Mas, no geral, depende do seu tipo de negócio, do seu interesse. Porque cada plataforma tem um público que age diferente. O YouTube é mais interessante para conteúdos maiores. O Instagram, ele é como se fosse uma coisa mais instantânea, né? Aquela coisa, primeiro que era uma plataforma de fotos. E hoje já é uma plataforma que tomou uma proporção gigante. Então, com o Instagram, você é 15 segundos ali. O feed é no máximo 15 minutos que o IGTV você vai dar conta de assistir. O YouTube não. O YouTube é aquele conteúdo que você quer mais completo. Por exemplo, 30 minutos, 1 hora ou até mais. Bacana. A Thay é minha colega de comissão, uma exímia advogada, responsável por fazer a arte da nossa comissão, de divulgar os trabalhos, né? E ela está fazendo uma pergunta que é muito instigante, acerca da importância das hashtags. Como é que funciona isso acerca dessas hashtags, Débora? E também em relação aos próprios desenhozinhos que a gente coloca para acompanhar as hashtags. É mito ou é mesmo verdade que a hashtag ela é indispensável e tem que ser colocada mesmo nas publicações? Qual o desenhozinho? Só para eu visualizar o que você está falando. Tipo igual tá colocando coraçãozinho, com bonequinho. Os emojis. Emojis. Então, quando você faz uma publicação, vamos colocar ali no feed, né? Você só vai entregar para os seus amigos, só para quem te segue. Quando você utiliza uma hashtag, o algoritmo tá entendendo que aquela palavra que você colocou na hashtag está relacionada ao conteúdo que você criou. Então, pessoas que têm interesse nesse conteúdo, mas ainda não te seguem, vão receber o seu conteúdo. Então, o que eu falo, né, para clientes e para os meus seguidores aí? O interessante é que você mescle hashtags. Hashtags nichadas, específicas daquilo que você está falando, porque o algoritmo, primeiro, ele tá mapeando tudo que você está fazendo. Então, aquela pessoa que, por exemplo, você vai falar de direito, aí você põe uma hashtag de direito, ele vai vendo que você utiliza a plataforma da forma certa, ele só facilita para você. Agora, tem pessoas que aproveitam, por exemplo, um Big Brother, alguma coisa que está em alta, pega um post que não tem nada a ver e coloca uma hashtag que está famosa, achando que isso vai fazer com que ela fique visivelmente, né, mais atraente. Mas não, o algoritmo ele lê aquele conteúdo, porque ele lê palavras, ele lê emojis, ele lê figuras, ele lê fotos. Ele entende que você não utiliza da forma correta. Da mesma então, forma ele rastreia tudo que a pessoa está postando, então não adianta você tentar fazer jogadas que ele vai rastrear e vai ver se aquilo efetivamente faz parte do mesmo conteúdo ou não? É isso? Sim, porque senão como ele saberia quem está violando ou não a política de privacidade? Por isso que quando você posta uma foto, por exemplo, uma dançarina, tá? Ela faz um vídeo dançando ali e algum vídeo dela pode fazer com que ela entre no Shadowban, que é o sistema de banimento da plataforma. Você não é notificado, você apenas para de ser divulgado. E seu alcance cai drasticamente. Por quê? Porque a plataforma entende que aquilo ali é nudez. Ele entende se você está dançando, se você está dançando. Você está pelado demais. E aquilo ali é uma plataforma que tem uma faixa etária para ser utilizado. Então, a plataforma, ela tem cada vez mais, por isso que essas atualizações que ela passa são importantes. Porque ela está mapeando o uso, a gente está sendo vigiado a cada segundo. Se vocês observarem, tem coisa que a gente fala no áudio aqui, que depois você vai jogar no Google, é a primeira coisa que aparece. E uma forma dele ver o uso, se está de forma correta, é fazendo essa leitura da hashtag, das imagens. Os emojis. E assim ele consegue isso. E aí o que acontece?
Quando você pega aquela mesma hashtag, um grupo, não, Débora, eu tenho preguiça de pesquisar hashtag pelo assunto que eu tô falando. Então, eu vou fazer um grupinho lá, vou salvar no bloco de notas e vou tacar em todas as fotos. Ele acha que é um robô. Porque ele pensa, Não. você só usa a mesma hashtag em tudo, é uma automação, vai cair no Shadowban também. Ele também pode te banir. E você pode ficar lá 3 meses, 1 mês, com seu alcance bem diminuído. Por exemplo, se apareceu conversando, que já aconteceu com pessoas famosas, tá? E aí, no meio da live, a pessoa fuma. Ou Não. alguma coisa do tipo. Pode cair no Shadowban também, porque é uma plataforma de uma empresa privada, pensa. Dentro do sistema deles, a apologia ao cigarro não é permitida. Então, tem Não. várias coisas que a gente pode estar fazendo aqui que é considerado errado para a plataforma. Nossa Senhora, é bem complexo, né, Débora? Então, é por isso que eu falo, não é uma coisa tão simples, né? Acaba que as suas colocações fazem com que a gente reflita muito, até mesmo antes de postar as coisas, porque o negócio é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. É verdade. Ô, Débora, agora aquela pergunta, aquelas 2 perguntas que eu acho que elas são super importantes em relação ao nosso tema. O que efetivamente é a identidade visual, Débora? Então, a identidade visual, ele seria um... Deixa eu só arrumar minha imagem aqui. Tá. Ver se tá boa para vocês. Vamos lá. A identidade visual, que é o foco da minha consultoria, né? Ele seria, assim, um conjunto... Deixa eu tentar traduzir para vocês. O significado seria um conjunto de elementos formais que visualmente representam uma empresa, um produto, um serviço, uma pessoa. Então, a identidade visual na prática é aquilo que te representa visualmente. Então, quando você cria um perfil, tá? E aí você vai me perguntar de persona, né? Porque tá junto colocando com a... Ele perguntou se ele podia falar de persona, é bem legal. Isso. O que acontece? Quando você cria um perfil, antigamente as pessoas tinham aquela coisa de beleza não importa. Tem nada disso. E eu expliquei o seguinte, né, para muitas pessoas já. Não tem a ver com beleza apenas, tem a ver com autoridade. Porque esses elementos estéticos aí, que estão compostos numa identidade visual, que passa por logo, passa por diversos detalhezinhos, que são estratégicos e que eu trato na consultoria, eles vão determinar se o seu cliente fecha ou não. Se ele te dá credibilidade do seu serviço ou não. Ou se o seu seguidor vai se comportar como seguidor ou como cliente. Porque se você hoje vai fechar um serviço qualquer, até uma cirurgia plástica, hoje você pede o Instagram do médico. Tudo que você vai fazer com um dentista, você pede o Instagram do dentista, que você tá com medo de mexer no dente com ele. Aí se você entra no Instagram do dentista, é tudo desorganizado, não tem nada, não tem uma arte bem feita. Cada coisa de um jeito. O cara aparece de qualquer jeito nos stories. Você fica meio assim, não sei se eu arranco meu siso ali não, porque nossa estrutura. Agora, você chega num perfil. Números, eles são uma métrica de vaidade, mas eles são reais, tá? As pessoas seguiam sim por números. Só que você vê que é incompatível um perfil de 100 mil pessoas e muito desleixado. Você ainda fica assim, não, mas como é que essa pessoa fez 100 mil seguidores? Agora, você pode encontrar um perfil com 500 seguidores. Se você viu alinhadinho, você viu aquele capricho na hora de escrever uma legenda, você vê que a pessoa tem um cuidado de separar os destaques, ou seja, ela trata aquilo ali com respeito, ela preparou o ambiente para você chegar. Aí é outra coisa. Você não preocupa tanto com o número, porque você viu valor naquilo que ela está produzindo e gerou autoridade. Então, a identidade visual é essa apresentação que chega antes de você, antes do seu conteúdo. Não tem jeito, né? Isso conta muito, né, Débora? Até na rede social. Muito. Ô, Débora, uma outra coisa bem legal que a gente bateu um papo, que eu fiquei super empolgado, é aquela pergunta também que não quer calar. O segredo do famoso engajamento, Débora. O que é o tal engajamento? Como funciona isso? E aproveitando, pegando um gancho com isso, acerca da persona. Fala pra gente o que se trata essa persona também, por gentileza. Primeiro eu vou explicar a persona, porque depois vocês vão entender
que tudo que eu tô falando colabora para o engajamento, né? Porque engajamento é interação com pessoas. Então, tudo isso alinhado, as pessoas vão interagir mais. Então, o que acontece? A persona é um termo muito utilizado no marketing. Você que não tem muita familiaridade com isso, vai entender na prática o que eu vou explicar e vai fazer sentido. A persona, uma tradução bem simples aqui, seria um personagem, tá? Não é falsidade, não, tá? Seria aquela parte da sua vida, porque às vezes pode parecer, né? Como que essa persona? Justamente. Eu tenho isso? Não sei se eu tenho esse negócio. Né? É verdade. Na verdade, a persona nada mais é do que as partes sobre você, os elementos da sua vida que são interessantes serem mostrados. Isso é interessante você saber, que nem tudo sobre você tem que ser mostrado. E é onde as pessoas pecam muito. Porque tem aquele discurso do você pode ser autêntico. Tem um texto meu sobre isso aqui no feed. Você pode ser autêntico, você pode ter seu jeito brincalhão de passar informação. Você não tem que estar sempre né, super arrumado como se fosse uma festa de gala. Não é isso, persona. Persona é você alinhar o objetivo do seu perfil com a sua identidade visual e a forma como você se comunica. Por exemplo, um advogado. Vai lendo as perguntas aí. Tá, pode deixar. Um advogado é uma pessoa que, bom, primeiro que ele faz parte de um outro... Ele presta... Ele tem que dar explicações para o OAB, né? Começando por aí. Justamente. Ele não faz tudo da cabeça dele de qualquer jeito. Ele tem uma responsabilidade com a informação, porque a lei, ela não cabe interpretação da pessoa do jeito que ela quiser. E é uma coisa que me fez querer sair do curso de Direito e inventar filosofia e teologia, porque eu já gostava de ficar naquela ideia e divagando sobre ele. E o Direito não. O Direito é mais pontual. A lei é aquilo ali, entendeu? Como você vai interpretar isso aí? Eu não concordo. Fazer o quê? Né? Então, o advogado, ele traz um conteúdo mais pontual e um conteúdo muito importante. Um conteúdo que pode, sim, tirar uma pessoa de um buraco ou salvar a pessoa de uma cilada. É sobre direitos e deveres. E aí esse advogado aparece bebendo na balada, abraçando os amigos com um monte de bebida na mão, e o feed dele é só farra. O que é o personagem que ele está passando? Que ele é uma pessoa que pode até ser bom profissional, mas que ele está mais interessado em mostrar o lazer dele do que a profissão. Por exemplo, um bom exemplo que se dá é na área da estética, né? Vamos qualquer tipo de pessoa, tá, gente? Homem ou mulher, mas vamos mulher. Tem um salão de beleza e quer se destacar como cabeleireira. Ela só abre para fazer história descabelada. Ou com cabelo sujo. Como que eu vou querer fazer um serviço com uma pessoa que não é a sua própria vitrine? Lembrando, gente, que nós somos seres humanos. A gente não é todo dia que não é todo dia que eu apareço arrumada desse jeito. Só que na minha persona, eu preciso ser uma pessoa que está coerente com aquilo que eu vendo. Então, como eu posso vender beleza? Como eu posso vender autoestima se eu só apareço com olheira? E é esse cuidado que a gente tem que ter. O seguidor não é, claro que às vezes é o parente, né? Mas o seguidor não é o nosso parente, tá? O seguidor é um potencial cliente. E se você estivesse num shopping e você chegasse numa loja e a seguidora e a vendedora tivesse de qualquer jeito desleixada, você iria estranhar, porque não condiz com o ambiente de trabalho. O Instagram é um ambiente de trabalho. Lembrando que se o seu perfil é pessoal, é fechado, isso não cabe, tá? E você se comunica com seus familiares, amigos, do jeito que você quiser. Agora, você quer vender um serviço que é caro ou barato. Quanto mais caro, mais a sua persona tem que passar a ideia certa. Então, vamos verdade. pensar nisso. Só te interrompendo, o Luiz, nosso colega, também está dizendo que justamente o seguidor é o potencial cliente, né, Débora? Você nunca sabe o que pode ser, né? E o que pode vir dali. Como é que você, igual colocou esse exemplo da cabeleireira, aparecer dessa forma, vendendo um trabalho desse jeito? Não tem como. Isso, é porque as pessoas confundem muito o querer com a estratégia. Então a pessoa pensa assim, mas eu não quero ter que me maquiar todo dia para aparecer. Tudo bem, você não tem que querer, você não tem que gostar, mas você tem que ter a consciência de que se você aparecesse mais vezes,
maquiada, no caso de uma maquiadora, tá? Como eu me divulguei, como eu cheguei a tantos seguidores sendo maquiadora, como eu cheguei a artistas como Adriana Santana, que tem mais de 4 milhões de seguidores, como eu maquiei a Ana Clara do Big Brother, que tem milhões de seguidores, e fui cotada para ir lá na casa dela no Rio de Janeiro para maquiá-la. Como que isso aconteceu para mim? Porque quando eu ligava a câmera, eu era o meu serviço estampado. E a pessoa queria saber o que é isso que tá no seu olho. Eu não gosto de maquiagem forte, tá? Minha personalidade é isso que vocês estão vendo agora. Mas como maquiadora não é o que eu quero, não é o que eu gosto. É o que está coerente com o meu objetivo. Eu queria me divulgar como uma maquiadora. Então, independente do meu gosto ou não, eu trazia o meu melhor serviço para as pessoas estampadas na minha identidade visual. Então, não quer dizer que como advogado você tem que ficar de terno o tempo todo, não. Não é isso. Mas toma um cuidado, sabe? De aparecer ali, vai aparecer sem fazer Barbie, falando de qualquer jeito. Não, gente. Vamos tratar o seu seguidor com respeito, como você trataria um cliente no escritório. Eu acho que esse respeito, esse cuidado de quando a gente cuida da nossa imagem é passado e a persona é isso. São só as partes relevantes que a gente tem que mostrar. Tudo que for muito íntimo legal. demais, exposição demais, não é interessante. Foge a persona, né? Isso aí. Persona, então, é muito importante você definir antes de criar conteúdo. Porque se você começa a criar conteúdo sem você saber o que você quer mostrar, você vai se perder no caminho. Então, o bom é que você sente um dia e fala assim, peraí, o que é interessante eu falar? E outra coisa, o que eu tenho, às vezes, de engraçado em mim, um hobby que é legal, eu misturar com aquilo ali, que pode ser interessante para o meu cliente ver. Isso é bacana. Desde que não seja desabafo, indireta. Isso tudo aí, gente, não é relevante para uma rede social. Engajamento. E o Deixa engajamento? eu linkar aqui já no Isso. engajamento. Que a gente tem que ver que a live dura só 1 hora, tá? Ela cai. Nossa, Com 1 hora. nós temos 46 minutos já. Passa muito rápido, né? Muito Então, vamos lá. depressa. Sobre engajamento. Eu tenho um texto aqui também sobre o segredo do engajamento. Justamente. Eu pego esses temas e isso é eu falando para vocês na teoria, mas o meu feed está mostrando na prática tudo que eu estou dizendo. Esses temas que são comuns à maioria das pessoas precisam estar, da sua área, claro, precisam estar no seu perfil. Se você é maquiadora, como que você não explica olheira? Que é uma dor comum a muitas pessoas. Se você é advogado, como é que você não fala de contrato? Como que você não explica, ou então alguma lei que alcance a maioria de pessoas, uma dúvida que solucione a maioria de pessoas? O engajamento nada mais é do que aquele assunto que é útil ou que traz uma conexão com uma maioria de pessoas. Então, o que engaja? Pensa que seguidores são pessoas. Rede social é um lugar de pessoas. Então, sempre que você comunicar algo que é relevante ou que traz conexão com as pessoas, lembrando que por que o humorista viraliza? Por que meme, que é um perfil que não tem pessoa aparecendo, é só um bonequinho, viraliza. Por que eles viralizam tanto? Ó, já estão pedindo pra gente voltar da live, hein? Tá indo de novo, olha só, hein? Que bom! Por que meme é tão interessante e engaja tanto? Porque ele pega elementos do seu dia que você se conecta. O Chapolin lá, né, que é um ícone no Instagram, primeiro que ele pega um ícone da juventude das pessoas, que traz conexão, e ele fala daquela coisa que você acha que só você tá sentindo. Tem humoristas como o Whindersson Nunes, né, que tá muito famoso, eu não sei se ele ainda é, mas ele era o youtuber mais seguido de todos. Por quê? Porque ele pegava aqueles casos de menino pobre do sertão e começava a falar coisas que a mãe dele fazia, que muitas pessoas se identificavam. Gente, eu achava que minha mãe só que era assim, mas a mãe do fulano também é. Aí você compartilha com aquele primo. Então, aplicando a vida profissional, toda vez que você pega uma coisa que uma maioria se interessaria, seja relevante, ou seja, um conteúdo de muita qualidade ou não, seja um entretenimento. Seja uma coisa que... Lembrando, gente, que entretenimento também é conteúdo, tá? Você faz uma pessoa rir, você também faz um bem pra pessoa. Então, a pessoa refletir, né? É a popularidade. Refletir acerca do que você está dizendo, né, Débora? Às vezes aquilo ali te toca o coração. Isso, mas o importante é a popularidade. Você falar uma coisa que só se encaixa numa minoria de pessoas, nunca vai viralizar. Se você fala uma coisa que a maioria se interessaria, provavelmente ele vai ter mais engajamento. Muito legal, Débora. Parabéns, muito bom. Ô, Débora, e aí para aquela pessoa que fica
assim, na rede social, de uma forma diária, doido para divulgar, doido para engajar, para criar persona, etc, etc, e dá aquela paradinha e pensa, eu não consigo criar o conteúdo. O que é necessário para essa pessoa criar o conteúdo, Débora? Primeira coisa, ela tem que falar do que ela sabe. Hoje, infelizmente, eu vejo muitas pessoas falando do que gostam. E nem sempre o que você gosta é o que você sabe de melhor. Então, tem Tem uma pessoas que diferença pegam muito um grande hobby entre uma coisa e outra. muito grande. Então, tem pessoas que têm um hobby, uma coisa que elas gostam muito, mas elas não performam naquele hobby. Então, elas não são as melhores naquela habilidade. E, às vezes, como ela gosta muito, ela quer usar o perfil para ficar falando daquilo ali. Só que quando você põe um conteúdo que você não mostra muito conhecimento, não gera autoridade. Então, a melhor forma de criar conteúdo é, primeiro, você criando uma linha editorial, que é você sentar e definir 3 temas gerais que você sabe falar ou que gostaria de mostrar. Então, por exemplo, você é advogado. Então, um deles vão ser leis, vai ser advocacia. Ponto. Segundo, vão ser conhecimentos gerais. Você vai pegar, ou então, mídias. Você vai pegar os acontecimentos, lembrando que o foco é sempre o seu trabalho. Então, são elementos que conversam com o seu trabalho. O segundo eu vou pegar acontecimentos da mídia, eu vou pegar acontecimentos dos últimos tempos e vou trazer para dentro do que eu sei como advogado. Então, por exemplo, você pode pegar tipo a série Suits, que é uma série de advocacia. Você pode fazer comentários do que é real na advocacia brasileira. Estou dando uma ideia de conteúdo aí, não vou ver quem vai criar primeiro. Por exemplo, a série Suits, ela passa em outro país. Então, a lei lá é diferente daqui. Mas uma pessoa que criar um post do Harvard lá, que é um O advogado tão famoso galã, Harvey Specter, né? Harvey Specter, eu assisti a série toda, já terminei. Muito Quem bom, pegar muito bom. aquele advogado e fizer uma analogia ou com uma personalidade brasileira ou trazer elementos da forma dele de advocacia que caibam para a advocacia brasileira, vai criar um post sensacional. Mas você pode fazer uma coisa mais simples. Você senta um dia e fala assim, eu vou falar de 2 áreas, ou 3 tópicos. Dentro disso aqui, eu vou focar na área minha de especialização, sei lá, penal. Dentro disso, eu vou falar o quê? Dos temas que são comuns à maioria das pessoas. Como criar conteúdo? Lembra do tópico do engajamento. Vou falar do que é popular. Vou falar do que as pessoas querem saber. O que você quer falar, nem sempre o que as pessoas querem saber. Ouvir. E querem ouvir também, às né? vezes a pessoa quer saber o que... As pessoas sempre querem uma solução para uma dor ou um problema. Sempre. Sempre. Elas sempre querem que você ajude elas. Então, aquele conteúdo que for relevante, que de certa forma você mudou a vida daquela pessoa com aquela informação. E você nunca vai ter noção da proporção e da gratidão gerada através daquela informação. Então, toda vez que você senta e você cria esse conteúdo que é relevante, que você sabe falar e que ainda cabe uma maioria de pessoas, vai dar certo. Muito legal, Débora. Ao meu amigo Cristiano, Cris, obrigado pela presença e tantas pessoas queridas presentes, Débora. Estou muito feliz. E tem a pergunta da nossa colega Regina, acho que é mais mesmo uma colocação. O Paulo Gustavo cedeu seu perfil do Instagram por uma semana para a Djamila, aquela negra famosa que tem milhões de seguidores, falar sobre racismo. Tema sempre importante, ainda mais com os acontecimentos recentes, né? Então, para você ver o que é interessante nas redes sociais, pode acontecer até isso, uma troca, né, Débora? Uma pessoa pega um perfil da outra, que lança uma ideia, que começa a falar de um assunto que está em voga, que está bem na mídia, assim. Então, isso é muito interessante, muito legal mesmo. Sim, sim. Na verdade, isso que está acontecendo é uma aula para todo mundo, né? Muito. E tem pessoas que são felizes nos comentários e outras que não são felizes. Mas eu tenho muitos artistas que não se sentem com posicionamento. Por exemplo, o meu pai é negro, né? Minha família paterna inteira é negra. Mas eu nasci branquela igual sei lá, acho que eu sou meio verde. Então, eu daria voz ao meu pai para falar. Eu não sei se eu falaria dentro do que eu tenho de conhecimento, mas eu daria voz para o meu pai falar. Então, o que os artistas estão falando é o quê? Colocando quem conhece, quem vive na pele. Então, isso é muito legal do Instagram. É você muito legal. Uma visibilidade para uma pessoa que tem conhecimento para falar. Meu querido amigo Lucas, lá de Divinópolis, também aí, nos prestigiando. Pode deixar aqui, faremos a visita, sim, meu querido.
Ô, Débora, uma coisa bem legal que você comentou comigo, que eu acho também seria interessante, nós temos, acho, salvo engano, só 6 minutos. Olha para você ver como é que passou depressa. Meu É, Deus! quem... olha que loucura. Ô, Débora, quem é você nas redes sociais? Como que a gente responde essa pergunta? Como é que a gente tem que saber lidar com isso? Como que funciona esse tipo de situação? Você está falando de cada pessoa ou de mim? Isso, não, de modo geral, né? Se você quiser se dar como exemplo, não tem problema algum. Mas o que você nos indica em relação a isso? Para a gente saber de forma efetiva quem somos nós nas redes sociais. Então, para mim, eu tô meio assim. Eu cresci contando coisas não muito convencionais, né? Eu cresci primeiro. Quem sou eu? Eu sou a Débora maquiadora, mas com conhecimento teológico. E depois a Débora empresária. E hoje a Débora consultora de redes sociais. Só que essa Débora, ela não é uma super heroína que começou lá tudo certinho, não. Então, tem talvez o mais valioso que existe sobre mim no meu Instagram são as minhas superações, né? Eu cresci muito em audiência, não tanto pelo meu trabalho como maquiadora, mas porque eu emagreci 30 quilos, isso motivou muitas pessoas comigo na Muito caminhada. legal. Eu vi sua história, você está de parabéns, excelente, muito bom. Eu contei Parabéns. muitas coisas difíceis de se contar na internet, né? Eu quebrei uns tabus aí há algum tempo, falei sobre coisas que eu passei relacionadas à depressão, superações, abusos, coisas que são graves, mas eu trouxe de forma leve, eu trouxe com um caráter assim, pessoas, eu já lidei com isso, eu já passei por isso, e hoje eu sou o quê? Eu sou um exemplo de que é possível. Continuem. Então, depende daquilo que você está preparado para mostrar sobre você. Então, quem é você? Você é um monte de coisa, inclusive cicatrizes. Mas nem todo mundo está preparado para mostrar esse lado frágil. E é isso que eu falo sempre para as pessoas. Cuidado com a forma como vocês apresentam a intimidade de vocês. Então, você pode ser um cara, você vê que os artistas, eles contam coisas da vida deles, mostra casamento, tudo mais. Mas quando você é um profissional no Instagram, quando você conta alguma coisa que você já lidou, ou uma coisa que é interessante, que vai ajudar mais pessoas a passarem por aquilo ali, isso traz uma conexão com seus seguidores que é impagável. Você faz um bem que está muito além do seu trabalho. Então, eu acho que quem eu sou? Eu sou Débora que superou, que empreendeu começando há 7 anos atrás, cobrando R$ 10 de sobrancelha, que tudo foi conquistado com muita superação e que hoje, ao invés de eu pegar o conhecimento de 4 anos de marketing para mim, fica aplicando só para mim, eu quis compartilhar com as pessoas. E todo mundo é isso aí de alguma forma, em algum grau. Muito O legal. importante é só a gente Parabéns. definir antes para que a gente não fale o que não está pronto para dizer, porque está todo mundo assistindo. E isso que é importante a gente Verdade. saber. Janaína, minha querida amiga do bairro Caiçara, está aí, meu professor Marcu, tantas pessoas que eu não consigo nem nominar, mas agradeço de coração. Vai Débora, ficar para salvo, finalizar, viu, eu gente? queria. Com certeza. No Débora, para IGTV. finalizar, eu queria. No IGTV. Que você me ensinou o que significa o IGTV, né, Débora? Ô, Débora, para finalizar, uma coisa muito legal que eu reparei foi o seu perfil. Ele é todo dinâmico, ele é todo enquadrado, as cores combinando. E percebi também que o seu quarto também combina com a sua rede social, uma cor rosa, uma coisa bem dinâmica, muito legal. Então, eu queria que você nos ensinasse a manter essa padronização, se é mesmo necessário, para a gente fazer essa captação, para fazer essa divulgação do nosso A gente tem perfil. 2 minutos. E te agradecer de coração, agradecer a comissão. E para finalizar, a palavra é sua, querida. Muito obrigado. Saúde e paz para você. Tudo de bom. Foi ótimo. Primeira coisa, né? Se cair aqui, vocês perdoem a gente. Identidade visual tem que ser a sua cara. Tem 1 minuto eu tenho 30 restante, anos, tá? mas eu tenho aquele jeito que eu tenho 30 anos, mas eu gosto de rosa, eu gosto de branco, eu gosto desses elementos, gosto de preto também. Então, quando eu quis criar minha identidade visual, eu quis que as pessoas que me conhecem entrassem e falassem assim, é a Débora. E esse rosa que vocês estão vendo aqui é porque eu não quis que me dissessem o que eu tinha que fazer, porque eu falei, que problema tem eu ser mulher, empreendedora, empresária e gostar de rosa? Eu não tenho que ser infantil porque eu gosto de rosa. Então, eu criei uma identidade visual com o rosa, com o preto, o azul, as cores que eu gosto. Muito lindo. E isso faz parte da persona também. Você deixa impresso a sua personalidade
em tudo que você faz. Então, para escolher a melhor arte, coloque impresso a sua personalidade, escolhe uma paleta de cores que combina com você e com a sua personalidade. E assim, as pessoas vão se identificar. Muito obrigado, Débora. Foi excelente. Parabéns. Que Deus Gente, continue te muito abençoando. obrigada. Tira um print. Vamos no print. Dá um sorriso. Voltamos. Me desculpe, Estou muito Débora. amarela. Eu, como não sei direito, acabou que eu dei uma bobeira no final. E na hora de marcar e printar as pessoas que estavam assistindo, eu perdi, eu acho, eu não consegui fazer. Eu só estava preocupado em salvar, mas Deu as pra gente pessoas ver, né? Quantas pessoas passaram. não conseguem ver mais, não tem como. Perdeu. Débora, Eu me acredito que desculpe. deve ter dado uma média de umas 500 pessoas, porque pela quantidade que ficou no pico. É mesmo? E era bem legal se a gente tivesse o print, mas não tem nada que desse para clicar na tela, não. Entendeu? Pois é, mas assim, ó, Era só apareceu o uma print caixinha mesmo. escrita. Não, apareceu uma caixinha branca com escrito preto dizendo assim, ó, se você quer ver o número de pessoas que assistiram à live, clique aqui. É uma caixinha tipo um balãozinho branco grande. Eu cliquei, Sim. cliquei E um e não monte fez nada. de pessoas. Não, mas as pessoas não Sim, então nem apareceram. apareceu a quantidade, né? Não Entendi. apareceu. Mas o importante é que Faz ficou parte, salvo. Eu né, tava querido? preocupada de ficar salvo. É, a minha preocupação maior foi essa. O número de pessoas, certamente, é o que Então você tá salva falou, a né? live, viu, gente? A gente voltou para despedir. A live já passou, É, a gente voltou para despedir um pouquinho. Mas tá e salva, isso que agradecer. importa. E agradecer. Acabou que eu não consegui nem fazer o print, eu fiquei tão desesperado por tempo, a hora que eu olhei faltava 10 segundos e não pude nem Eu verificar fiz. direito. E Ah, você as fez? seguidoras já estão me mandando, já estão me marcando. Ah, depois você me manda então Eu para te eu, mando. pra eu. Ô, Débora, então, querida, muito obrigado. Foi um prazer conhecê-la. Uma pessoa educada, uma pessoa com uma luz muito grande. E não é à toa que você tem todo esse sucesso na rede social. Você é uma mulher de fibra, você tem uma lição de vida que conseguiu repassar. Eu recebi vários comentários acerca do que você expôs na live. As pessoas ficaram muito felizes, né? Porque pensaram que a Débora nasceu assim e, de repente, se surpreenderam da forma efetiva que você colocou. Então, te agradeço de coração, em nome da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação, em nome da nossa presidente, a Carmélia, em nome da Sara, em nome de todos os membros que possibilitaram que essa live realizasse e me deram essa responsabilidade que eu estava no início bem preocupado. Você viu, né, a quantidade de coisas que eu ficava conversando com você, mas você soube me tranquilizar, você soube me deixar tranquilo e graças a Deus ao final deu tudo certo. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço. A consultoria é só mais um desafio, né, que surgiu no ano passado. Então, receber um convite da OAB, sem dúvidas, para mim, é um sinal de que eu estou no caminho certo. Eu fico honrada de poder estar conversando com vocês, né? Tinham tantas pessoas aí para abordar, mas quiseram falar comigo. Então, eu fico realmente muito grata e espero que as pessoas tenham gostado, porque é isso, né? Redes sociais às vezes passam um glamour que não existe, ou que pode existir para algumas pessoas, mas que não existiu para mim. E eu acho que isso dá um gás para as pessoas que estão começando agora entender que isso aqui que vocês estão vendo com o feed todo pronto, com um monte de seguidores, é fruto de quase 7 anos, né? É um resultado, mas De que não muito era trabalho, assim. né, Débora? Só trabalho, né? Porque o que é legal das pessoas entenderem? Quando você é você e você é autêntico e você é humano, não importa a área que você tá, as pessoas te seguem, sabe? E as pessoas me seguiram para consultoria, isso foi muito legal. Eu sou muito grata porque as pessoas me conheceram pela maquiagem. Houve um tempo que eu fazia umas resenhas teológicas. Tem uma resenha teológica no meu perfil. Tem gente me perguntando da teologia já no direct. E
E houve um tempo que eu fazia resenha de livro, mas o meu foco foi na área da beleza. E quando eu migrei para ensinar pessoas nas redes sociais, tudo aquilo que eu sabia, né? Que foram 4 anos de estudo por conta própria, fiz muitos cursos renomados. As pessoas me seguiram. E isso está sendo muito bacana para que vocês entendam, né? Que quando você faz uma coisa de coração, não importa se amanhã você decidir se aventurar numa outra área, as pessoas vão te seguir. Muito legal, Débora. Parabéns, de coração, viu? Você brilhou. Obrigado. Muito obrigada. Eu amei, foi incrível, ficou salvo. Eu queria dar um jeito de pôr no meu. Eu acho Pois que eu é, vou não tem filmar a jeito, tela. não. Será que não tem jeito? Vê depois se ficou salvo no seu rolo da câmera. Depois Na você dá uma olhada, verdade, porque agora eu recebi essa isso pergunta também, se ficaria salvo no rolo de câmera, mas eu fiquei com medo de salvar no rolo de câmera e é perder no IGTV. Aí eu não quis arriscar, eu isso. fiz só o do Poderia ter IGTV. acontecido mesmo. Como eu não sei É mexer melhor. muito, Porque aí, vou qualquer garantir. coisa, o iPhone filma a tela, né? Qualquer Como coisa, assim? o iPhone filma a tela. O Ah, iPhone filma a tela. então depois Depois você eu me posso explica. gravar. Então, isso que eu vou querer. Depois Depois você eu me posso ensina. gravar toda a live. Ah, então eu quero que você me ensine que o meu também vai gravar, então. Aí, ó, a Thay falou que tem A um Thay tá programa para falando que tem um baixar, programa depois para te baixar. enviamos. Aí. Porque aí Ah, você então pode pôr no pronto. seu perfil se você quiser, a gente pode pôr no Facebook, pode pôr no Ah, YouTube, então. enfim. A gente Ah. consegue E aí nós utilizar esse temos um canal material no mais vezes. YouTube. E pode até pôr capa. É Ah, mesmo? nossa, seria muito legal. Dá para pôr capa. Quando você vai postar um IGTV, você vai subir o seu rolo da câmera. Tem a opção de você colocar uma capa, subir do seu rolo da câmera, a capa. Então você pode deixar a capa É mesmo? preparadinha. Tipo a nossa capa, a nossa arte. É mesmo? Ah, e depois você me ensina, então, o que nós vamos fazer. Né? Isso aí, aquela foto azul que vocês fizeram, pode ser a capa da live. É muito legal, muito bom. Ô, Débora, mais uma vez, querida, saúde e paz para você, um ótimo final de semana. Graças a Deus a live ficou melhor do que eu esperava. Foi super Foi muito bacana bom mesmo, partilhar muito essa horinha bacana. ao seu lado, ao lado de tantas pessoas queridas, que eu não pude nominar todas, eu fiquei um pouco chateado, porque passa muito depressa, e aí eu teria que ficar prestando atenção em você, ficar prestando atenção nas pessoas que estavam entrando. E como eu não tenho muita familiaridade com isso, eu senti um pouco de dificuldade. Mas ao final, graças a Deus, o nosso Não, você objetivo saiu maior muito foi bem. alcançado. Então, muito obrigado de Isso. coração, muito, viu, querido? Ó, quem tá falando aí que perdeu a live, ela tá salva no IGTV. Então fiquem tranquilos, que tá tudo salvo. A gente só não conseguiu ver quantas pessoas passaram, mas foram centenas de pessoas no É, geral. Eu tô feliz, ainda que fossem 10, porque o conteúdo ficou sensacional. E então teve uma sinergia muito bacana, né, Silvio? Fluiu bastante. muito E bom. eu te agradeço muito. Tô muito feliz e honrada. E agradeço a E, todo mundo que fico mais, assistiu. e agradeço mais ainda por ter conquistado mais uma amiga. Conte comigo. Um abraço, querido. Tchau, gente. Muito Vou obrigada. só, Fiquem com Deus. só printar nossa tela para fazer uma foto bem legal. Pronto. Obrigado, Débora. Com Deus, querida. Boa noite. Tchau. Com Deus. Tchau.